Bom, os irmãos ouviram aí o pastor falar, né? A gente passou um momentinho constrangedor aí final de semana, quando saímos da aula aqui no CTL. E eu agradeço a Deus, porque mais uma vez Deus poupou a minha vida. Agradeço aos irmãos que se preocuparam, que ligaram, que mandaram suas mensagens lá no meu Facebook. Alguns não conseguiram falar comigo por telefone até agora, porque eu estou sem telefone. Roubaram meu celular também. Nós encontramos a moto, graças a Deus, achamos, né? Agradeço aqui o Cabeça e a Kalila, que passaram o sábado comigo na delegacia. Deram uma carona até lá, me escoltaram, e depois me escoltaram no caminho de volta. Pelo menos tem uma boa parte com o tanque querendo cair, com as laterais da moto querendo cair, tudo desparafusado, sem retrovisor, sem enxergar nada. Foi uma luta, né? E eles me levaram e ainda queriam me dar dinheiro para pôr gasolina na moto. Só tinha um pauzinho, quase que eu não cheguei em casa. Então, agradeço a Deus aí, foi um susto. Ano passado passamos por isso também, quando eu voltei da igreja presbiteriana, os irmãos da presbiteriana à noite. Bem-vindos, viu? E é isso, gente, é isso. Vou colocar o ar para frente. Não foi dessa vez ainda que eu fui levado. Então, foram 4 vezes, 4 assaltos. Ano passado e esse ano, muito difícil. Mas, estamos aí. Eu não sei até quando, mas estamos aí, né? Palavra de Deus, hoje à noite, continuação da mensagem da semana passada. Semana passada eu preguei em Marcos capítulo 4, versículo 1 a 20. Pode deixar aberta a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Semana passada eu falei sobre diferentes respostas à palavra de Deus. Falei sobre os tipos de solo que receberam a semente. O solo endurecido, coração duro. Falei para vocês que corações duros são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não compreendem. São aquelas pessoas que pisam a semente deliberadamente, desprezam a palavra. São pessoas que são roubadas pelo diabo. As aves roubam a semente. Depois eu falei em segundo lugar sobre corações superficiais, dizendo que os corações superficiais são imediatistas. Segundo, que eles não têm profundidade nem perseverança. Terceiro, que corações superficiais são irresponsáveis, porque geralmente são pessoas que se empolgam rápido, mas não medem as consequências do que é servir a Deus. Terceiro, eu falei sobre corações ocupados. Falei sobre corações que a palavra semente tem que disputar espaço com os espinhos. Corações ocupados são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas dão atenção a muitas outras coisas dessa vida, de sorte que a palavra acaba sendo sufocada. E falei sobre pessoas cujo coração é frutífero, solo frutífero. São pessoas que ouvem e recebem a palavra. São pessoas que não são promessas na vida de uma igreja, elas são a realidade, porque elas produzem fruto. Elas não são promessas, não são pessoas que chegaram na igreja como promessas, elas são pessoas produtivas no reino de Deus, e elas produzem frutos em diferentes proporções, 30, 60, 100 por 1. O importante não é se você produz 30, se você é o que produz 60, se você é o que produz 100, mas o importante é você produzir no reino de Deus. Foi isso que eu falei a semana passada, e concluí dizendo que nós não podemos subestimar as forças opositoras à semeadura. Por quê? Porque quando se lança a semente, o diabo vem doido para roubar a semente da gente. Quando você planta a semente, tudo vai acontecer para que você perca a semente, para que você perca a sua fé. Não vai faltar oposição àqueles que semeiam a palavra de Deus. Disse também que nós não devemos superestimar as respostas imediatas. Quando a semente caiu em alguns solos, até produziu por algum tempo, a planta cresceu, mas morreu, porque era superficial, porque era ocupado demais. Então, não seja uma pessoa que superestima auditórios lotados, que acha isso fantástico. De acordo com a parábola de Jesus, a semente caiu em 4 solos, mas 3/4 de solo não serviu para nada.
só em 1/4 o solo foi produtivo. Então eu disse a semana passada que do nosso auditório aqui, provavelmente dividido em 4, uma parte recebe bem a palavra, dá resultado, mas 3 partes, de acordo com a palavra, 75% daqueles que nos ouvem, não dá em nada. A palavra não dá em nada. Eles ouvem, não dá em nada. Mas 25% ouve e dá algum fruto. Eu não sei quem aqui faz parte dos 25%, mas Jesus me ensina a não superestimar auditórios lotados. Isso não quer dizer nada. Igreja cheia não quer dizer nada, porque pode estar cheia de gente que é 3 partes de solo que não dá resultado. Então, e último, eu disse para vocês que não devemos subestimar o poder da palavra de Deus, porque a semente caiu. O primeiro solo era duro mesmo, então a palavra não deu resultado. Mas nos outros 3 solos a semente caiu, e ainda que tinha um solo lá que era superficial e o outro solo era ocupado, aonde caiu deu fruto ali, deu fruto assim, a planta brotou, não é que ela deu fruto, a planta brotou. Então a palavra de Deus, mesmo caindo em solo superficial, mesmo caindo em corações ocupados, ainda assim a palavra de Deus produz alguns resultados, a planta ainda cresce. Fruto vai ser outra conversa. No entanto, o texto da semana passada, em Marcos 4, 1-20, eu não fiz só essa leitura, eu fiz uma outra leitura aqui também, em Marcos 4. Eu li Marcos 4, 30, 31 e 32, e não pude terminar de pregar nesses 3 versículos, então eu vou fazer isso agora. Esses 3 versículos, relembrando vocês, Marcos 4, 30, 31 e 32 diz: e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando semeia na terra, é a menor, grava essa palavra, menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, guarde essa palavra agora, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu, grave isso, as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Então, nessa sequência de parábolas que Jesus está contando sobre o reino de Deus, esta aqui, que tem apenas 3 versículos, e quando reproduzida em Mateus capítulo 13, 31 e 32, também vai dizer a mesma coisa, só que lá tem uma outra sequência de palavras. Lá diz, no 31 e 32, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor, grave, a menor de todas as sementes, mas crescendo, grave, crescendo, é a maior de todas as plantas, e faz-se uma árvore, grave, uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Essa parábola é contada ainda no evangelista Lucas, dizendo sempre a mesma coisa, texto curto, dizendo que o reino de Deus é assim. Então hoje à noite o nosso tema é continuação daquela mensagem, mas trago um novo tema: filosofia do reino de Deus. A filosofia do reino de Deus. Como é que funciona o reino de Deus? Com o que eu posso comparar o reino de Deus? Bom, eu posso comparar o reino de Deus a uma pequena semente. De novo a história da semente. O reino de Deus a uma pequena semente, que o texto diz que é a menor de todas as sementes, o grão de mostarda. Nós sabemos que o grão de mostarda não é a menor de todas as sementes, irmãos. Não é. Quem conhece um pouquinho de sementes aí pelo mundo, sabe que essa não é a menor de todas as sementes. Mas quando se diz aqui no texto que essa é a menor de todas as sementes, está se falando das sementes da época, da cultura deles, daquela região, sendo a menor de todas as sementes. Quando cresce, torna-se a maior de todas as árvores. Vamos lembrar que, de novo, isso não é a maior de todas as árvores. A mostarda, quando cresce, ela é uma hortaliça, ela é uma das maiores hortaliças, mas ela não é uma árvore comparada ao cedro,
as árvores que eu vi lá na África, em Guiné-Bissau, que nós demos as mãos em 12, 15 pessoas para cercar o tronco de uma árvore. Entende? Então quando o texto diz o reino de Deus é a menor de todas as sementes, é a menor para eles lá, e quando cresce se torna a maior de todas as árvores, naquela época, naquela cultura, daquelas hortaliças, assim era a mostarda. Ela é uma semente pequenininha e quando cresce vira uma planta muito grande. De sorte que quando cresce, as árvores do céu podem fazer seu ninho nela. Assim é o reino de Deus. Agora, o que isso quer dizer, pastor Rubens? Vamos lá. Hoje à noite eu tenho 3 princípios sobre esses 2 versículos aqui. O reino de Deus é, em primeiro lugar, no reino de Deus, eu vou dizer uma frase e eu vou pedir para vocês repetirem, para gravar no coração. Não repita para o irmão do lado, eu nem gosto muito desse negócio de diga para o irmão do lado. Mas a nível didático, para você aprender os 3 princípios, eu acho que pode servir hoje à noite. Diga comigo assim: no reino de Deus, tudo nasce pequeno, como um grão de mostarda, mas tem consequências transcendentais e eternas. Vamos de novo? No reino de Deus, tudo nasce pequeno, como um grão de mostarda, mas tem consequências transcendentais e eternas. É isso que o texto está dizendo. O reino de Deus, tudo nasce pequeno como um grão de mostarda. Assim são as coisas do reino de Deus. Grave isso hoje à noite. São só 3 lições. Uma mensagem que não deve dar meia hora ou 40 minutos. No entanto, essas 3 lições, só as 3, eu queria que você saísse daqui com 3 lições de vida. E a primeira é essa, eu vou repetir um monte de vezes, porque eu aprendi isso nesse texto. Eu aprendi nesse texto que no reino de Deus, de fato, tudo nasce muito pequenininho, mas geralmente tem consequências transcendentais e eternas. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória. Amém. Muito bem. Assim são as coisas no reino de Deus, irmãos. Como um grão de mostarda, que sendo a menor de todas as sementes. Irmãos, o nascimento da igreja cristã se deu através de um grupo pequeno. O nascimento disto que hoje nós conhecemos espalhado pelo mundo com milhões de crentes, as milhares de igrejas que nós temos aqui na cidade de São Paulo, os milhões de igrejas que nós temos espalhados pelo mundo, pessoas que celebram a Jesus de Nazaré quase que nos 4 cantos do planeta. Meu Deus, que coisa linda você atravessar o Oceano Atlântico, chegar na África e você ver irmãos de Guiné-Bissau glorificando o tal do Jesus de Nazaré, e você vê que a força do Evangelho, a força do reino de Deus ultrapassou mares, oceanos, continentes, chegou do outro lado, mas tudo começou com 12 homens. Tudo começou com 12 homens simples, porque no reino de Deus tudo nasce pequeno, como um grão de mostarda, mas tem consequências transcendentais e eternas. Deus não trabalha com grandes números, com grandes somas. Deus trabalha com coisas pequenas. Deus não precisa de muita coisa, de muita gente para começar algo. Ele começa tudo como um grão de mostarda. A igreja cristã começou assim. Quando nós olhamos na história bíblica e vemos o tal do Davi, o jovem Davi, pequeno, diminuto, comparado ao gigante Golias, pequeno, uma semente pequenininha, um menino que não teria capacidade de fazer muita coisa, mas ele enfrentou um gigante e venceu um gigante. Sabe por quê? Porque no reino de Deus é assim, tudo começa pequeno, mas tem consequências transcendentais e eternas. Deus não precisa de um gigante para derrubar um gigante.
Deus precisa muitas vezes de um pequenininho, porque no reino de Deus tudo nasce pequenininho. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos um homem chamado Gideão, que terá que enfrentar uma guerra com os midianitas. Gideão, apavorado naquela guerra, ele faz testes com Deus, provas com Deus, e ele separa 32 mil homens. 32 mil homens para enfrentar o exército midianita, irmãos. Ele diz: com 32 mil homens eu posso vencer o exército midianita. Deus olhou para Gideão e disse: Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Eu não preciso de tudo isso, Gideão. Gideão, que é isso, Senhor? Eu preciso de 32 mil para fazer o que eu preciso, guerrear contra a midianita. Eu preciso de uma multidão. E Deus disse: você não entendeu, Gideão? No meu reino tudo nasce pequeno e tem consequências transcendentais e eternas. 300 basta. Não precisa de 32 mil, 300 dá. Não precisa de gigante para derrotar gigante, um pequenininho dá. Não precisa de um grupo de 300 ou de 500 para começar uma igreja cristã, 12 dá. Sabe por quê, irmãos? Porque no reino de Deus é assim. Tudo nasce pequeno e tem consequências transcendentais e eternas. É por isso que Jesus veio a esse mundo, pastor Maurício, pequeno. Jesus veio a este mundo como um bebê. Podia ter descido do céu já adulto, homem. Jesus Cristo, o homem, podia ter descido das nuvens do céu cheio de glória. Mas no reino de Deus nada começa cheio de glória. Nada começa nas nuvens. No reino de Deus tudo nasce pequeno, como um bebezinho, uma manjedoura em Belém da Judéia. Aprenda isso, irmão, hoje à noite. São 3 lições simples. E a primeira é essa: tudo nasce pequeno no reino de Deus. Você que está aqui hoje à noite me ouvindo, se sente pequeno? Se sente pequeno, insignificante? Estou pregando aqui para algum jovem que carrega no coração o desejo de ser um pregador um dia. Deixa eu te dizer, no reino de Deus tudo nasce pequeno, mas terá consequências transcendentais e eternas. Será que eu estou falando aqui com alguém que se sente diminuto, sem forças, com vontade de ser alguém, mas se sente tão mínimo? Aprenda essa lição: é você que Deus quer. É você que Deus quer. Deus não precisa de medalhões, Deus quer gente pequena. Porque no reino de Deus tudo nasce pequeno, mas terá consequências transcendentais e eternas. Sabe qual é a causa do nosso fracasso, irmãos? A gente não quer nascer pequeno. Sabe qual é a causa do fracasso de algumas pessoas? A gente não quer começar diminuto. A gente não quer começar na garagem. A gente não quer começar como office boy. Nós queremos um emprego para começar como gerente. Aprenda uma coisa: no reino de Deus tudo nasce pequeno. Não queira nascer grande, irmão. Moça, não queira começar já um projeto de vida já, pá, top. Nós queremos começar um escritório com vidro fumê, com poltronas reclináveis. Nós não queremos um computadorzinho de 500 giga. A gente já quer começar com no mínimo 1 tera. Ei, aprenda a nascer pequeno. Aprenda a começar pequeno, pelo amor de Deus. Dê o primeiro passo. Não fique esperando já o top. Comece um projeto, ainda que seja pequeno. Comece aquilo, nem que seja na garagem da tua casa, nem que seja no fundo da tua casa.
quer tudo grande. Hoje à noite você veio ouvir uma palavra que vai te dizer: aprenda a nascer pequeno, pare com mania de grandeza, nasça pequeno. Então, por favor, se você se sente derrotado, está na hora de você esquecer seus sonhos de grandeza e começar a trabalhar pequeno, pois é só recolhendo os centavos da vida que um dia você vai conseguir ter alguma coisa. Não tenha medo de crescer. Por favor, não tenha medo de crescer. Mas em nome de Jesus te peço, não tenha vergonha de nascer pequeno. Tem vontade de cantar para 1000? Aprenda a cantar para 3. Tem vontade de pregar em grandes igrejas? Aprenda a pregar dentro de garagem. Porque no reino de Deus é assim, tudo nasce pequeno. Está disposto a nascer pequeno? Está disposto a começar pequeno? Deus costuma honrar. Segundo lugar, diga comigo: no reino de Deus, as coisas podem nascer pequenas, mas existe um princípio: tem que crescer. Diga de novo: no reino de Deus, tudo nasce pequeno, mas existe um princípio: tem que crescer. Irmão, não tem problema de nascer pequeno, não tem problema de começar um projeto fraquinho, não tem problema de começar algo no teu quintal, não tem problema de começar algo sem muita visibilidade, não tem problema. Agora, no reino de Deus, diz aqui o texto que o reino de Deus que é como um grão de mostarda, sendo a menor de todas as sementes. Não tem problema que o reino de Deus comece pequeno. Agora diz aqui: mas tendo sido semeado, cresce. Aprenda uma coisa hoje à noite: você pode nascer pequeno, mas no reino de Deus é proibido ficar pequeno, porque no reino de Deus, ainda que a semente seja a menor de todas as sementes, ela cresce e se torna a maior de todas as árvores. No reino de Deus não há espaço para medroso, com medo de crescer. No reino de Deus você tem que ter vontade para nascer pequeno, mas tem que ter coragem para crescer, tem que ter ousadia para ir avante. Você nasceu pequeno, você sabe o que eu estou falando hoje à noite, você está entendendo a palavra de Deus. Você já nasceu pequeno, mas os anos estão passando e você fica pequeno. O texto aqui diz que no reino de Deus tudo nasce pequeno, mas quando cresce, se torna maior de todas as árvores. Irmão, há um princípio espiritual na tua vida: crescimento. Você não pode aceitar ser um nanico espiritual, um nanico na fé, um nanico ministerial. Você não pode aceitar, porque o reino de Deus, a que compararemos o reino de Deus? Há uma semente pequena? Sim, mas há uma semente que cresce, há uma semente que se multiplica, há uma semente que se torna a maior de todas as hortaliças. Agora, eu preciso te dizer uma coisa: se no reino de Deus o crescimento é uma ordem, Deus não inicia nada pequeno para ficar pequeno. Deus não inicia nada pequeno para continuar diminuindo. Aprenda isso hoje à noite. O reino de Deus é como um grão de mostarda, nasce pequeno, mas quando cresce, grave isso, cresce. Meu irmão, você nasceu pequeno, você se converteu, você se batizou, você já foi pequeno, mas os anos passaram, meu irmão. Você tem que ter crescido. Você tem que ter crescido. Os seus anos de igreja têm que ter te levado a ter crescido. Crescido como homem, crescido como pai, crescido como cidadão, crescido como pregador do evangelho, crescido como músico da igreja, crescido como obreiro do reino de Deus, crescido como igreja. Aleluia. Você não pode se dar ao luxo de ter 10 anos, 15 anos, 20 anos de fé e ser pequeno ainda. Ainda ser diminuto, ainda ser insignificante, porque no reino de Deus pode nascer pequeno, mas cresce.
permanecer pequeno. Um bebê pode nascer pequeno. Você vai no hospital e não se assusta se ver um bebê pequeno, mas você se assusta se encontrar 15 anos depois ele do mesmo tamanho do dia que ele nasceu. Sim ou não? Sim. Se ele não cresce, está na cara que ele tem um problema. Se você não cresceu, está na cara, você tem um problema, porque no reino de Deus não há problema em nascer pequeno, mas há problema se você não cresce. Bom, por que muitos de nós não crescemos? Eu quero te falar uma frase simples. Diz assim: crescimento envolve dor. O reino de Deus, irmãos, nasce pequeno, mas cresce. Ai, pastor Rubens, mas eu tenho medo de crescer. Por quê? Porque dói. Crescimento envolve dor, igreja. Vou tentar te mostrar isso nesse segundo tópico da minha pregação. Quando você era criança e você começou a crescer, vieram responsabilidades. Chegaram as exigências. Você cresceu, se casou e deixou de ser uma criança e se tornou pai e mãe. E isso dói. E isso dói. Deixa eu dar um outro exemplo um pouquinho melhor. Se você pretende, veja o que eu estou falando, se você pretende chegar algum dia a algum posto elevado em uma carreira, por exemplo, em uma carreira, e você está aí na 8ª ou 9ª série do ensino fundamental, ou você já está no 1º, 2º ou 3º do ensino médio, está aqui me ouvindo hoje à noite, e você tem sonhos de crescer. Você sabe que hoje você é pequeno e tem sonho de crescer. Deixa eu te dizer, volte a estudar pesado. Isso dói. Volte para os livros, volte para a madrugada, desliga a TV, desliga a internet, desliga o Facebook e vá para os livros. Se você quer chegar a ser alguém no futuro, grave o que eu estou te falando hoje à noite. Você precisa voltar a estudar. E estudar envolve dor. Quem trabalha o dia inteiro, final da tarde, em vez de ir para casa, tem que ir para a escola. Isso dói. O corpo dói. Você chega em casa meia-noite, querendo dormir, querendo descansar, não dá, porque na escola te passaram um trabalho para fazer, e amanhã cedo você tem que pular 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para pegar metrô e ônibus. Então você chegou meia-noite, você vai ficar até 1, 2 da manhã fazendo trabalho, sim ou não? Me diga, dói ou não dói? Dói. Fazer monografia dói. Fazer TCC dói. Estudar, fazer a monografia final do seu curso de bacharel em teologia, dói muito. Quando eu fiz o mestrado, escrevi a minha dissertação para produzir 176 páginas, eu quase morro de tanto estudar, de tanto pesquisar, porque na minha dissertação era obrigado a citar 3 autores diferentes por página. 3 autores diferentes por página. Aí você soma 3 vezes 176 e ver quantos livros eu tive que citar na minha dissertação. Mais de 500 livros, eu tive que abrir 500 livros. Eu tive que abrir mais de 500 livros para fazer a minha dissertação do mestrado. Crescimento envolve dor. Se você não aguenta dor, você não vai crescer. Grave isso hoje à noite. Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa que a gente gosta, dói, mas isso é para a gente crescer. O reino de Deus tudo nasce pequeno, mas no reino de Deus há um princípio, tem que crescer, e crescer dói. Veja só, eu encontro
encontro pessoas aí que me dizem: pastor, eu fui enganado a vida inteira na igreja. Eu digo: por quê? Porque eu frequento suas aulas do CTL e você ensina umas coisas pra gente no CTL que eu vejo que eu fui enganado a vida inteira. Eu digo: não, você não foi enganado. Você não foi enganado. Se aqui tiver alguém que pensou isso já alguma vez, deixa eu te dar uma palavra de Deus no seu coração. Você não foi enganado a vida inteira. Se você está aprendendo algumas coisas agora que você nunca aprendeu antes, você apenas está crescendo, e o teu crescimento te leva a sentir algumas dores. Você não foi enganado. Deixa eu voltar ao exemplo do ensino fundamental e ensino médio. Quando você faz o ensino fundamental, você aprende as 4 operações matemáticas, não é isso? Sim ou não? Muito bem. Você aprende as 4 operações: dividir, subtrair, multiplicar e somar, ok? Você aprende isso lá no ensino fundamental, da 1ª à 9ª série. É assim. Aí você vai para o ensino médio. No ensino médio, você vai à escola secundária, você vai estudar algo um pouco mais profundo do que essas 4 operações matemáticas. Lá no ensino médio, você vai estudar álgebra, química, física e trigonometria. É mais complicado, isso dói para aprender. E se você dá um passo avante, se você não parar no ensino médio e você fizer um ensino superior, você for para uma universidade, lá na universidade você vai ser apresentado a física quântica e trigonometria espacial. Eu te pergunto, será que o dia que você chegar numa universidade e estudar física quântica e trigonometria espacial, será que você pode olhar para os seus tempos lá da escola primária e dizer: quando eu só sabia fazer mais, menos, dividir, eu estava sendo enganado, agora que eu estou sendo orientado, eu estava enganado? Não, irmão, você não estava enganado. Não é justo você olhar para aquela fase da sua vida e achar que naquela fase você estava sendo enganado. Não, meu querido, você estava sendo preparado para a vida e você apenas está crescendo. Quem está no ensino superior não pode olhar para o ensino médio e ensino fundamental e dizer: eu fui enganado. Não, você não foi enganado, você está crescendo. Agora, aqui comigo, pelo amor de Deus, quem parou no ensino fundamental e ficou em dividir, subtrair, multiplicar e somar, pare de olhar para quem está fazendo o ensino médio e que te fala de álgebra, que te fala de química, que te fala de física e que te fala de trigonometria. Pare de olhar para eles e achar que eles são doidos. Pare de olhar para eles e achar que eles não sabem o que eles estão falando. Pare de olhar para eles e achar que eles são arrogantes. E pare de olhar para o pessoal do ensino superior e pare de dizer que física quântica nada, que trigonometria espacial nada, isso é coisa de doido, isso não existe. Não, irmão, não é coisa de doido, e isso existe. Por que estou fazendo essa volta toda? Porque no reino de Deus existe conhecimento que você tem quando você se converte. Existe conhecimento que você tem quando você é chamado para ser um obreiro, um diácono. E existe conhecimento que Deus começa a te dar quando você se torna um pastor. Existe conhecimento que Deus te dá quando você se torna um conselheiro. Existe conhecimento que Deus te dá quando você se transforma num preletor. Existe conhecimento que Deus te dá quando você se transforma num professor de seminário. E você não pode olhar para os irmãos e dizer: eu estava sendo enganado, ninguém nunca me disse isso antes. Não, irmão. Cada coisa, cada um no seu quadrado. Não dá para ensinar física quântica para o pessoal do primeiro grau. Não dá para ensinar trigonometria espacial para um menino da 2ª série do ensino fundamental. Não é que ele foi enganado, é que a vida exige tempo para que ele tenha esse conhecimento. E aí eu vejo uns irmãos na igreja com essas frases aí: fui enganado a vida inteira nessa igreja, agora sim apareceu alguém que me ensina a verdade. Não, irmão,
Não é que eu ensino a verdade ou que um ou outro ensina a verdade, é que nós estamos tentando te dizer que você faz parte de um processo espiritual de crescimento. Você está crescendo. Agora, é claro que você pode olhar para tudo que eu estou dizendo essa noite e dizer: esse cara é doido, esse pregador é maluco, eu vim aqui para ouvir isso. Eu não estou entendendo nada. Por favor, você pode até não entender, mas não diga que isso que eu estou falando não existe, porque existe. Talvez você não cresceu o suficiente ainda para entender algumas revelações da parte de Deus. Então aprenda algo. Você pode ter nascido pequeno, mas está na hora de você crescer. Deus está dizendo isso para muitos aqui hoje à noite: filho, filha, está na hora de você crescer. Está na hora de você crescer. Eu não tenho problema no meu reino com gente que nasce pequeno. Eu não tenho problema no meu reino, tudo nasce pequeno como um grão de mostarda. Mas no meu reino, tudo tem que crescer. E quando cresce, se torna a maior das hortaliças. Você está crescendo? Deixa eu ver, quantos aqui estão crescendo? Quantos estão crescendo? Diga isso com convicção: eu estou crescendo. Está crescendo. Então grave isso, meu irmão. O reino de Deus pode começar pequeno, mas tem que crescer. Uma das coisas que me doeu muito, irmãos, quando eu era criança, eu sempre gostei muito daqueles soldadinhos, aqueles brinquedinhos de pobrezinho que a gente tinha, né? Aqueles saquinhos de soldadinhos amarelos ou todos verdes, com as arminhas. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Ok. Minha mãe me dava de aniversário, eu ganhava um saquinho daquele, irmãos, era uma alegria. Era meu presente de aniversário, quase todo ano era aquele saquinho de soldadinho. E aí eu ia para minhas cobertas, espalhava as cobertas no colo assim, espalhava meus soldadinhos e botava fazia todo o esquema bélico, toda a montagem pro cara que ia dar o tiro, pro cara que ia lutar. E eu sempre gostei muito de soldadinho. Eu tinha o Daniel San, o Karate Kid. Quando saiu o Karate Kid, meu brinquedo mais chique que eu tive. Você apertava um botãozinho nas costas dele, ele fazia 5 braços. Você apertava um botãozinho na cintura, ele metia um pontapé. Você rodava a cintura dele, ele dava uma passada assim, era da hora. Amava aquilo. Eu só tinha o Daniel San. Eu queria ter o Johnny e o seu mestre Miyagi, mas não dava. Então eu fiquei só. E a cabecinha dele era de borracha. Meu irmão, para me provocar, catava a cabecinha dele. E eu queria morrer com meu irmão por causa disso. Irmãos, eu amava isso. Amava meus bichinhos, meus bonequinhos. Amava. Era meu brinquedo, eu amava. Eu era criança. Chegou um dia que meu pai e minha mãe falou assim, eu nunca esqueço. Meu pai e minha mãe começaram a usar umas frases para mim, dizendo assim: filho, você já está um hominho. Talvez você já ouviu isso do seu pai e sua mãe na adolescência. Filho, você já está um hominho. E eu queria ir para a escola, eu queria levar meus bonequinhos. Já ouviu isso em algum lugar? Você quer ir para a escola e quer levar seu brinquedo. A gente não quer, a molecada não vem na igreja e quer trazer brinquedo. Falta um pai ou uma mãe orientar que não é lugar. Aí traz o brinquedo. Eu vou para a escola com o brinquedo, todo mundo quer brincar, ninguém quer estudar. Meu pai me pegou e falou: filho, esses bonequinhos aqui, na escola, caderno, lápis, caneta. Filho, você está crescendo. Filho, Rubens, você está se tornando um homem. Você precisa deixar esses brinquedos. Não pode levar os brinquedos para a escola. Ei, olha para mim todo mundo. A minha cabeça entendeu tudo que meu pai falou. Olha para mim. Minha cabeça entendeu tudo que meu pai falou, minha irmã. Mas meu coração não. Minha cabeça entendeu que eu estava virando um homem, que eu não podia mais levar para a escola aquilo, mas meu coração não. Nós somos assim. Deus diz: tem que crescer, mas crescimento envolve dor, porque o dia que Deus diz para você que você está crescendo, você tem que parar com as coisas de menino. Você que levantou a mão agora há pouco e disse: está crescendo, deixa eu te dizer, a palavra de Deus para você: pare de atitudes de menino. Você precisa deixar. Às vezes um pai e uma mãe diz assim: filha, não namore com esse rapaz é violento, esse rapaz usa drogas, esse rapaz vai te bater depois de casado, esse rapaz, ele não te ama. A sua cabeça entende tudo que a sua mãe e teu pai estão falando, mas o coração não. E é muito difícil, irmãos, quando a cabeça entende e o coração não, porque dói.
Eu sei o que eu estou falando. Crescer dói. Tenho falado para minha esposa que tenho vontade de crescer, sustentar minha família. Minha esposa sempre trabalhou para me ajudar, e eu queria ter essa experiência dela parar de trabalhar para eu cuidar de tudo. Meu Deus, o que eu fiz? Dói, irmãos, eu sei o que eu estou falando, dói. Porque aí você vai aqui, você vai ali, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá, põe a sua vida em risco todas as noites, nas noites, vocês sabem o que eu estou falando, põe a tua vida em risco todas as noites, nas noites de São Paulo, quando muita gente já trabalhou durante o dia, agora à noite está com a família, eu estou para lá e para cá à noite, correndo os riscos que eu tenho corrido, e teve uma semana aí que eu não conto para os irmãos, mas teve uma semana que na mesma semana eu tive arma na cabeça 4 vezes. Umas semanas atrás eu tive arma na cabeça 4 vezes, 4 situações diferentes, 2 no mesmo dia. Uma na ida para pregar na igreja Rio de Unção e na volta na rua da minha casa. Eu vivo entrando em tudo quanto é pipoca nessa cidade essa noite para pregar ou para dar curso. Porque eu quero sustentar a minha casa. Eu quero crescer, eu quero ter uma casinha melhor, eu quero ter um carro melhor. Eu quero dar uma vida melhor. Eu nunca pude pagar uma escola paga para minha... Nunca tive condição, mas morro de vontade de poder pagar uma escola para minha filha. Sabe, não dá. Mas eu quero crescer, e crescimento envolve riscos. Eu posso morrer uma hora dessa, mas eu também poderia ter a postura de ficar em casa, como diz o meu pai e minha mãe, só coçando, que nem alguns fazem, coça de dia para poder coçar bastante à noite, dorme bem de dia para poder dormir bem de noite. Não, irmãos, aprenda isso, jovens. Quem quer crescer tem que ir para a vida, e aprenda, a vida dói. Crescimento envolve dor, tem que estudar. Quer ser um pastor? Se matricule num seminário teológico, vai estudar, meu filho. Quer ser uma doutora? Vai estudar, minha filha. Se prepare, porque isso vai doer as costas, vai doer as pernas, vai doer o coração, vai doer tudo. Vai ter uma hora que Deus vai dizer para você: você tem que parar de andar com os brinquedinhos, você tem que parar com essas posturas de criança. A tua cabeça vai entender que Deus está falando com você, mas o coração não quer entender. Deus fala: tem que parar com aquilo. Aí você... Você está entendendo hoje à noite? Você está entendendo a palavra? Está entendendo? Você está entendendo que Deus está dizendo para você: olha, filho, você quer crescer? Vai doer um pouco, você tem que parar com umas coisinhas aí, vai levar a coisa a sério. Não, você não tem condição, não tem problema, comece pequenininho. No meu reino, os meus súditos, no meu reino, começam tudo pequenininho. Mas no meu reino, os meus súditos não são comedores do pão da preguiça. Os meus súditos crescem. E é porque nós crescemos que dói tanto. É porque nós queremos crescer que dói. Ou acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar é fácil, irmãos. Ou pegar o trânsito engarrafado de São Paulo é fácil, irmão. Tudo dói, irmão. Você já percebeu que nessa vida nossa cabeça entende tudinho, mas o coração se nega? Hoje à noite tenho certeza que todo mundo aqui está entendendo o que eu estou falando, até as crianças prestando atenção no que eu estou falando. Vai chegar uma hora na vida dessas crianças que eles vão ter que deixar os brinquedinhos, que eles vão crescer, e vai doer bastante, viu, molecada? Vai doer ter que deixar os brinquedinhos para se tornar homem. Eu sei o que eu estou falando. Dói. Aquele lá parece muito comigo quando era menino, não é? Parece demais comigo. Aquele, você mesmo que está assustado aí no atrás do boné aí, ó, camisetinha branca. Parece muito comigo quando era pequeno. Sabe, irmãos? Tem umas menininhas que querem ser alguma coisa na vida, mas come o pão da preguiça, né, filha? Não lava nenhuma louça em casa, não é verdade? Não lava nenhuma louça, não sabe o que é lavar uma roupa, né? Quebrar as unhinhas. Crescimento envolve dor, viu? Vai chegar um dia que tu vai ser mãe, tu vai ser mulher. Crescer dói. Pregar dói.
Aliás, pregar dói muito. Dói muito, você tem que gastar um tempo danado. Acordado de madrugada, muitas vezes estudando um esboço, escrevendo, produzindo, lendo Bíblia. Ministério dói. Dói ou não dói, pastores? Ministério dói. Então, irmãos, no reino de Deus, aprenda isso, tudo nasce pequeno, mas no reino de Deus, tudo cresce. Mas crescimento envolve. O reino de Deus é assim, tudo nasce pequeno, mas não pode ficar pequeno, viu? Quero que você volte para casa hoje com essa palavra. Não pode ficar pequeno, tem que crescer. Crescimento é lei no reino de Deus. É lei no reino de Deus. Último lugar, diga comigo: o reino de Deus, se transforma em uma árvore, e abriga todas as aves do céu. Vamos de novo: o reino de Deus é uma árvore, e abriga todas as aves do céu. É isso que diz o texto. Olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda que, quando semeia, é a menorzinha de todas as sementes, nasce pequena, mas tendo sido semeada, cresce e se torna a maior das hortaliças, de sorte que cria ramos. Olha o reino de Deus, é como uma árvore que cria ramos, de tal maneira que as aves do céu vêm e podem aninhar-se à sua sombra. Irmãos, esse é o reino de Deus. O reino de Deus, eu estou olhando aqui hoje à noite, imaginando, igreja não é reino de Deus, tá, irmãos? O reino de Deus é muito maior do que uma igreja, mas a igreja faz parte do reino de Deus. E aqui está dizendo que o reino de Deus é algo tão lindo, é uma árvore generosa. O reino de Deus, meu irmão, é uma árvore generosa que abriga todas as aves do céu, que não nega galho, que não nega sombra, uma árvore que não nega fruto para que as aves comam. O reino de Deus é uma árvore que abriga todas as aves que quiserem fazer seu ninho nela. Este é o reino de Deus, essa é a história da igreja. A igreja é um lugar onde todas as aves, entenda quem está do seu lado, quem está na sua frente, está atrás. O reino de Deus é como uma árvore que abriga todas as aves. O texto diz que as aves vêm fazer seu ninho aqui no reino de Deus. Gosto disso. Que a igreja que faz parte do reino de Deus seja vista como uma árvore, e que as aves que estão aí, há tantas aves aqui, essas aves podem vir até o reino de Deus. Eu quero dizer para você hoje à noite que há lugar para você no reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu repito, há lugar para você no reino de Deus. Tem um lugarzinho só para você no reino de Deus. Há um lugarzinho que é só meu no reino de Deus, e que eu posso voar pela vida, mas eu sei onde eu posso descansar, onde eu vou achar sombra, onde eu vou achar segurança, onde eu vou achar abrigo, onde eu vou achar alimento para minha alma. É no reino de Deus. Hoje à noite, talvez eu esteja pregando para um canário que canta maravilhoso. Venha, canário, há lugar para você na árvore do reino de Deus. Todos os canários, todos que gostam de cantar, tem lugar para vocês no reino de Deus. Eu não posso pegar uma ave que gosta de cantar, olhar para a ave que gosta de cantar e dizer: vá cantar em outra árvore, aqui você não canta. Essa aqui é o reino de Deus. E no reino de Deus, que é como uma árvore, há espaço para todas as aves, inclusive os canários que cantam. Quem sabe eu estou pregando hoje à noite para um bem-te-vi colorido, celeste. Eu não sei quem seria o bem-te-vi aqui.
Eu não sei quem é o BTV, mas eu posso dizer uma coisa: há lugar para você também no reino de Deus. Talvez eu esteja pregando aqui para uma andorinha viajeira, talvez solitária. Você está aqui me ouvindo? Talvez você seja uma andorinha solitária. Entenda a palavra solitária. Talvez você se sinta sozinho. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje à noite. Eu quero dizer para você que há lugar para você, andorinha solitária, nesta árvore que é o reino de Deus, projeto família. Há lugar para você. Você não precisa voar sozinho. Tem muitas aves aqui que topam voar com você. Você não precisa ser um ser solitário. Tem lugar para você nessa árvore que é o reino de Deus. Talvez eu esteja pregando hoje à noite para um urubu feio. Talvez eu esteja pregando para um urubu feio, desprezível, para uma pessoa desprezada, tal qual é um urubu. Mas eu quero dizer para você hoje à noite, nessa árvore que é o reino de Deus, tem lugar para você também. Tem lugar para você também, em nome de Jesus. Tem lugar para você também. Cristo conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. Temos um lugar nessa árvore que é o reino de Deus. Talvez eu esteja pregando para uma águia majestosa. Talvez esteja aqui uma águia majestosa, com beleza e com visão. Quero dizer para você que há espaço para você no reino de Deus. O reino de Deus é o lugar dos que cantam, é o lugar dos que choram, é o lugar dos desprezados, é o lugar dos solitários. Esse aqui é o reino de Deus. Bem-vindo ao reino de Deus. Aleluia. Deus tem um reino, e nesse reino que é uma árvore, tem espaço para todas as aves. Talvez você não seja uma pessoa com tanta visão de vida. Talvez você não seja a águia majestosa, mas seja o João de Barro. Você, o pedreiro João de Barro. Não importa. Tem lugar para você também no reino de Deus. Eu não sei se você é um frango ou uma galinha. Até a pobre da galinha que pouco voa, que não vai muito longe. Eu quero dizer que no reino de Deus tem lugar para você, frango. Todas as aves fazem o seu ninho nessa árvore que é o reino de Deus. Até o coitado do frango e da galinha. Eu não sei quem seria o frango e a galinha aqui de cima. Eu acho que a galinha nem ia cair muito bem. A verdade é que a gaivota pode vir. A gaivota pode vir. Tem lugar para a gaivota também no reino de Deus. Nas últimas palavras da mensagem de hoje à noite, eu quero dizer que seja lá o que você for. Seja lá o que você for. Jovens que hoje estão me ouvindo aqui, visitantes, seja lá quem você for, eu quero te convidar. Venham à árvore do reino de Deus. Não desistam da árvore do reino de Deus. Se você está pensando em fazer voos distantes, eu quero te convidar. Não faça esse voo. Fique firme. Agarre-se no tronco. O vento pode ser forte, mas a árvore que é o reino de Deus é forte também. Ela nos guarda e nos protege. Longe dessa árvore você não tem nenhuma chance.
Talvez eu esteja pregando hoje à noite para uma ave ferida pela vida. Talvez esteja pregando para uma ave machucada. Semana passada eu estava na minha garagem fazendo um trabalho lá na minha garagem, quando uma mocinha passou com um passarinho na mão, olhou para mim e disse: moço, caiu da árvore no chão, está machucada, o que eu faço? Era uma menina de uns 12 anos de idade. O que eu faço, moça? Eu não sei o que fazer. Eu falei: põe em cima do montinho de areia aqui, deixa aqui, pode ir, deixa aqui. E aí ela deixou aquele passarinho, bonito passarinho, bico aberto, todo arrebentado. A princípio eu pensei assim: ela está com dó de matar, eu vou ter que sacrificar, então eu vou dar uma enxadada nele já na areia. A gente chama isso de golpe de misericórdia. Se dá aquela enxadada fundo, coitadinho, ele não vai ver nada, ele morre na hora. Mas aí o meu coração, não sei porquê, mas meu coração foi tomado de misericórdia por um passarinho. E eu olhei para ele com aquele bico, a boca toda aberta, e eu acabei pegando a minha garrafinha d'água lá na garagem, peguei a tampinha da garrafa d'água, virei a água ali, peguei o passarinho e coloquei para beber água. E ele bebeu água, e eu acabei me apaixonando por ele naquele momento. Falei: meu Deus, eu não posso matar, eu tenho que cuidar do bichinho. Subi as minhas escadas, chamei o Cício tem uma gaiola lá, falei: Cício, vamos colocar o passarinho aqui na gaiola. E colocamos o passarinho para alimentar, para cuidar até ele se recuperar. Irmãos, isso é reino de Deus. Você é uma ave ferida. Você está aqui hoje à noite machucado pela religião, machucado por alguma coisa que te falaram, te disseram, que te fizeram. Eu quero dizer para você que o bom Deus te pega nas mãos, te dá pão, te dá água, te dá sustento, te põe na árvore dele. Diz para você: se prepare, porque você vai se restaurar e você vai voltar a voar. Só não se esqueça onde é o seu ninho. Hoje eu quero dizer para os pastores dessa igreja: lutem para que essa igreja continue crescendo como árvore, para que muitas outras aves do céu possam vir para cá. Eu vou dizer assim, pelos olhos da fé, eu não vou afirmar profeticamente, que eu não gosto dessas coisas de afirmar profeticamente, mas com os olhos da fé eu posso imaginar essa igreja deixando de ser desse tamanho, sem medo de crescer. Sem medo de crescer, porque crescimento é princípio no reino de Deus. Sem medo de crescer, expandindo. E eu fico imaginando pelos olhos da fé quantas aves mais Deus vai mandar para os galhos deste reino. Quantas aves feridas vão chegar na igreja presbiteriana renovada lá em Mauá, né? Quantas aves que vocês estejam preparando uma árvore adequada, meus irmãos, uma árvore para receber bem os pássaros feridos, os pássaros abandonados, os pássaros que cantam, os pássaros que pregam, e que a gente não veja pássaros indo embora do reino de Deus, porque foram maltratados na árvore por um moleque peralta, que quando vê o passarinho numa árvore quer jogar uma pedra para matar. Por favor, igreja, lembrem-se da mensagem de hoje à noite. Primeiro, no reino de Deus tudo nasce pequeno como um grão de mostarda e tem consequências transcendentais e eternas. Segunda lição de hoje à noite: o reino de Deus tudo nasce pequeno, mas há um princípio, tem que crescer, ainda que crescimento envolva. E terceiro, o reino de Deus, que é como uma árvore, essa árvore tem que crescer e estar pronta para receber as aves do céu que Deus há de mandar para ela. Que a Igreja Batista Projeto Família seja, desejo do meu coração, seja uma grande árvore, e que os passarinhos trazidos pelos outros pássaros que aqui estão hoje à noite sejam bem recebidos aqui nessa árvore, e que esses pássaros que chegarem aqui queiram ficar com vocês, porque esta árvore é maravilhosa, porque é maravilhosa a árvore do reino de Deus. Que Deus te abençoe, amém.